Olá pessoal do YouTube, aqui quem fala é Luiz Alfredo, estou de volta fazendo vídeos aqui para a internet. Eu fiz alguns vídeos falando sobre a prova objetiva de cartório e principalmente, imagino que vocês devam ter visto, o meu vídeo fazendo a prova oral do Rio Grande do Sul para cartórios. Teve também uma boa interação com a galera, daqueles vídeos falando sobre a prova objetiva do concurso de cartório. Eu resolvi fazer mais vídeos. Aqueles vídeos foram um pouco de teste para ver como seria. E como o canal até teve um crescimento interessante, eu consegui mais de 100 inscritos fazendo poucos vídeos. E aquele meu vídeo da prova oral bateu mais de 10 mil visualizações. E aliás, eu gostaria de falar que mais à frente eu vou fazer um vídeo falando sobre alguns aspectos do como foi aquele dia, como que foi o nervosismo. E também em breve eu vou falar sobre as perguntas que foram feitas naquele vídeo da prova oral a respeito de notarial e registral, que não foram gravadas por um erro da banca. Eu vou aguardar um pouco esse vídeo, vou esperar o deslinde de uma ação judicial que está correndo justamente por essa falta de gravação, e uma vez que corra essa ação eu vou falar a respeito. Então eu gostaria de falar sobre os aspectos mais gerais sobre o concurso de cartório, que muitas vezes as pessoas desconhecem, ou às vezes só conhecem o que se fala na boca do povo e não tem noção da realidade de um concurso de cartório. Então você que já está vindo aqui, já deixa o seu like, deixa a sua inscrição, ative o sininho de notificações que tem mais conteúdo vindo. Eu pretendo fazer mais vídeos com mais regularidade. Para falar sobre o vídeo, como eu ainda sou bem desconhecido, porque a gente ainda me conhece, eu falo sempre sobre as minhas credenciais. Eu fui escrevente técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Eu recentemente exonerei. E no concurso que eu prestei em 2015, eu passei em quarto lugar, fiz 92% da prova. Eu fui aprovado no concurso do Rio Grande do Sul para cartórios recentemente. Vocês viram a prova aí em vídeo, e atualmente eu estou prestando a prova de São Paulo. Eu passei para fase oral, eu consegui uma nota que foi bem bacana para prova escrita. Eu consegui uma nota assim, que foi um pouquinho acima da média dos que passaram, e eu estou com uma perspectiva bacana de ir para essa prova oral de São Paulo. Eu vou falar um pouco sobre os aspectos gerais das provas de concurso de cartório. A primeira coisa que eu gostaria de destacar é que muita gente não sabe que ser titular de uma serventia extrajudicial, ou seja, o famoso dono de cartório, exige que você passe em concurso público. Muita gente acha que é uma profissão como a de advogado, que você guarda um dinheiro, vai lá, monta o seu cartório e você trabalha como um profissional autônomo. Essa noção de profissional autônomo não está completamente errada. O titular de serventia, ele é um profissional autônomo, ele presta esse serviço notarial e registral em caráter privado, porém, essa delegação ela exige aprovação em concurso. E esse concurso, muita gente sabe, é um concurso que ele é bem concorrido e ele é bem difícil. Porém, uma coisa que as pessoas não sabem e acham que é uma verdade absoluta é de que todos os cartórios eles são milionários, eles têm receitas que ultrapassam assim as concepções da imaginação. E isso não é verdade. A maioria dos cartórios eles têm uma receita que ela é pequena. A maioria dos cartórios nos estados que possuem essa complementação exigem uma complementação do tribunal para que você dê uma remuneração mínima para o notário e para o registrador que passou em uma prova tão difícil, para que ele não fique no vermelho. A grande verdade é essa, que a maioria dos cartórios eles são deficitários e eles têm essas dificuldades de orçamento. A maioria dos cartórios, em verdade, ficam em cidades pequenas, às vezes em distritos afastados, e a questão financeira às vezes não é tão interessante em um primeiro momento. O que ocorre? Às vezes é interessante, as pessoas optam por pegar umas serventias em cidades menores, mais afastadas, e, em sendo possível, criar uma clientela ali, uma aproximação
com aquela cidade e aumentar os ganhos e eventualmente até tirar uma renda que seja interessante. Muitas pessoas optam por isso. Muitas outras pessoas optam por ficar nessas serventias temporariamente e prestar o concurso de remoção. O concurso de remoção é basicamente igual ao concurso de ingresso, mas ele exige que você atue como titular de serventia no estado ou em outro, depende um pouco de como são as normas da corregedoria de cada estado, para que você seja removido para outra serventia dentro daquele mesmo estado. Então, tirado isso do caminho, nem todo dono de cartório, como se fala popularmente, o titular de serventia é milionário. Isso não é verdade. Outro aspecto que é interessante é falar sobre como é o concurso em si. Ele é dividido na fase objetiva, na fase escrita, na fase de títulos e na fase oral. Se você tem curiosidade de saber como é que é a fase escrita, pegar algumas dicas, eu possuo 2 vídeos aqui no meu canal falando a respeito dela, você pode se informar. A fase escrita, como o próprio nome já diz, ela exige que você escreva a respeito das matérias de direito notarial e registral e outras matérias que sejam cobradas no edital. A maioria das provas terá uma peça que pode ser registro civil, pode ser registro de imóveis, pode ser uma escritura, ela vai ter uma dissertação, ou seja, ela vai exigir que você disserte sobre determinado assunto e vai haver questões abertas, questões para que você discorra a respeito. Após a prova de títulos, e eu gostaria de fazer um destaque aqui que é muito importante. Você que está entrando agora no mundo de concurso de cartórios, vai fazer sua primeira, segunda prova, saiba que a prova de títulos ela é muito importante. Já não tem mais a importância que tinha até pouco tempo atrás, mas ela ainda é muito importante. Como que era essa prova de títulos até pouco tempo atrás? Até pouco tempo atrás, a prova escrita ela tinha o peso 4, a prova oral tinha o peso 4, e a prova de títulos tinha peso 2. Ou seja, ela correspondia a 20% da sua nota. Ou seja, você não tem um mestrado, não tem um doutorado, acabou de sair da faculdade, não tem uma pós-graduação, não prestou serviços à justiça eleitoral, não foi advogado. Ou seja, você está cru, você tem 0 títulos e isso é muito problemático, ou pelo menos costumava ser mais problemático antigamente, porque é como se você não participasse de uma das fases do concurso. Isso é muito difícil, você acabar automaticamente já caindo muitas posições. É uma situação muito difícil para quem não tem títulos. Atualmente houve uma alteração no provimento do CNJ a respeito do valor da prova de títulos. A prova de títulos agora tem peso 1, enquanto a prova escrita tem peso 5 e a prova oral tem peso 4. Ou seja, a prova de títulos vale metade do que valia antes. Ela vale só 10% do valor da prova, mas ainda assim é muita coisa se você não tem títulos. A minha recomendação, se você está começando agora, faça 2 pós-graduações, uma vez que você pode ter a pontuação de até 2 pós-graduações para a prova de títulos e preste serviço para a Justiça Eleitoral como mesário. Você precisa de 3 participações como mesário ou outras participações na Justiça Eleitoral para que você tenha pontuação na prova de títulos. A dica que eu tenho: a minha prova é daqui 1-2 anos, nunca fui mesário, como que eu vou fazer? Tem uma dica que é muito interessante. Você pode procurar no site do TSE quais são as eleições suplementares que estão havendo no país. Então, você pode ir em uma eleição suplementar em um estado, uma eleição suplementar em outro e ainda outra em outro estado, e você consegue em um curto período de tempo, 3 ou 4 meses, a pontuação para a Justiça Eleitoral. Eu particularmente eu fiz isso, eu busquei em estados próximos, eu ia de ônibus, eu ia de carro e participei lá como mesário e consegui a pontuação. E além disso, se você trabalha, conta como período de folga, tá? É bem interessante. Eu consegui muito tempo de folga no serviço público com esses serviços prestados para a Justiça Eleitoral. A prova oral, vocês viram como é que é. Tem um vídeo aqui mostrando mais ou menos como ela é. Ficou faltando a parte que é a mais importante, que é notarial e registral, erro de gravação
lá na prova. Mas, em resumo, cada estado ela realiza a prova oral de um jeito. Depende um pouco da organização da banca, depende um pouco de como funciona no estado, mas a regra é de que ou você será arguido pela banca examinadora, ou você será arguido por professores que sejam selecionados pela organizadora do concurso. No estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, os professores foram selecionados pela VUNESP. Então, a banca VUNESP, ela selecionou quem seriam os professores que arguiriam os candidatos e nós fomos arguidos por eles. No estado de São Paulo, por outro lado, as arguições são feitas pelos próprios componentes da banca examinadora. Ou seja, pelos próprios juízes, pelo promotor, pelo desembargador, que estiver designado na banca examinadora. E é bom relembrar que o grande problema da prova oral é o nervosismo. A gente trava, a gente tem dificuldade de lembrar certas coisas, a gente não consegue ter a mesma desenvoltura que a gente tem no dia a dia. Essa é a pior parte da prova oral. Mas eu gostaria de falar uma coisa que nem sempre é dita. O seu melhor desempenho na prova oral, a tranquilidade e a melhor desenvoltura na hora da prova não vem especificamente de treino com cursinho, de prática com fonoaudiólogo ou ainda outras técnicas que são passadas por pessoas na internet. O que importa de verdade para você sentir segurança, você sentir firmeza, é você dominar o conteúdo. Pelo menos foi o que funcionou para mim. Eu tive nervosismo na hora da prova, eu não consegui demonstrar todo o conhecimento que eu tinha. Era a minha primeira vez de qualquer forma, então eu senti muita dificuldade na hora. Mas o que me tranquilizava, depois daquele primeiro contato difícil, em que é complicado de você desenvolver uma linha de raciocínio, após aquele primeiro contato, o meu conhecimento ele foi vindo à tona, o que me permitiu tirar uma nota razoável, uma nota um pouquinho acima da média na prova oral lá no Rio Grande do Sul. Então, eu particularmente o que eu digo, o nervosismo ele virá, não tem como você não ficar nervoso, a não ser que você tenha uma prática imensa para a prova oral, você já fez 5, 6, 7, 8 provas orais, você já está careca de saber como é que é uma prova oral e você já não sente mais aquele medo de quem ainda está no começo. Mas eu desconfio que ainda assim é uma situação um pouco constrangedora, ainda assim gera um desconforto para quem está sendo arguido, mesmo que você já tenha feito muitas provas orais. O que vai dar a segurança, o que vai dar o controle emocional na hora é o quanto você estudou em casa. Particularmente é isso que eu senti quando eu fiz a prova, então isso que é um interessante. Outro aspecto que eu acho que é interessante falar sobre a prova de cartório, que eu não vejo sendo comentado muito, que é que muitas vezes você está realizando a prova, você vai chegando mais no final da prova, você acaba disputando com pessoas que escreveram os livros pelos quais você está estudando. Então você está lá, legal, vou ler esse livro aqui, bacana, qual é o autor? O autor é fulana. Aí você está lá, presta a prova escrita, tal, suponhamos que você tenha passado, aí você vê ali, olha só que coisa interessante, o autor do livro pelo qual eu estava estudando fez a prova também. Ou seja, você muitas vezes está disputando com seus mestres, né? Você está disputando com pessoas que já são muito antigas na carreira, que estão buscando ou sair da cidade, ou estão buscando uma serventia um pouco mais rentável. E muitas vezes você acaba já tendo que disputar com essas pessoas que já estão há muito tempo na carreira, que são muito experientes. Isso é uma coisa que é muito complicada no concurso de cartório. No concurso para juiz e promotor, por exemplo, muitas vezes a prova em si pode ser um pouco mais difícil. Nem sempre. Mas às vezes a prova pode ser um pouco mais difícil porque ela é dividida em 3 dias. Por exemplo, para juiz, você tem o dia da sentença civil, o dia da sentença criminal e o dia da discursiva. Então é uma prova que acaba sendo bem pesada. Porém, você acaba disputando com pessoas que não são juízes, na maioria das vezes, salvo um juiz que está em um estado e quer ir para outro, salvo esses casos. Imagine que você
está fazendo lá a sua prova para juiz, tal, você olha para o lado e você vê um desembargador prestando a prova. Isso não vai acontecer, isso não existe. Né? Você olha para trás e quem está lá é o desembargador que já foi presidente do Tribunal do Estado. Isso não vai acontecer. Você não vai olhar para a sua esquerda, você vai ver um desembargador federal. Isso não acontece numa prova para juiz. Então, de certa forma, a concorrência ela não chega em níveis assim estratosféricos. Claro, elas são muito qualificadas, elas se dedicam a vida a isso, estudam demais, porém não são desembargadores, não são desembargadores federais e são todos iniciantes da carreira. O que pode acontecer? Às vezes você tem uma pessoa que foi escrevente a vida toda, fez muita prática de sentença, aí ela tem um pouquinho de privilégio, ela tem um pouquinho de vantagem nessa área, mas é uma coisa que é marginal, é uma coisa muito pouca, diferentemente do que ocorre para as provas de cartório. Muitas vezes você verá pessoas que estão há 20 anos na frente de um cartório rentável, mas querem prestar para outro cartório. Às vezes você vê esses escritores da área de cartório prestando essas provas e isso pode ser muito difícil. Você tem que ter muito estudo, você tem que ter muita confiança em si para você prosseguir, porque às vezes você enfrentar o professor de cursinho, enfrentar um autor consagrado, às vezes é meio difícil. Eu basicamente estou falando isso mais para mim do que para vocês. Eu estou prestando a prova de cartório agora de São Paulo e eu estou vendo muitas pessoas que eu reconheço o nome de capa de livro, então isso me dá um certo nervosismo. Então eu gostaria de falar desse aspecto que eu não vejo sendo discutido o suficiente. Gostaria de encerrar o vídeo também falando sobre um aspecto em que algumas pessoas já me perguntaram nos comentários, perguntando: olha, eu estou no começo da faculdade, eu tenho interesse, eu tenho sonho em ser titular de serventia. Você acha que vale a pena começar a estudar já? Eu estou no começo da faculdade. Olha, a verdade é que não há problema de você começar agora, de você entender os conceitos de direito notarial e registral, de você entender como é que funcionam as normas da corregedoria de um estado ou de outro, daquele estado para o qual você queira prestar, entender como é que funcionam os provimentos do CNJ. Isso não há problema. Eu recomendo que você estude já há um bom tempo. E também recomendaria que você preste, desde o começo da faculdade, provas para concurso de cartório, porque são provas que demoram muito. Você tem muito problema de anulação de fases, de repetição de arguições, e atos dramáticos no concurso por determinação das cortes superiores. Então, são concursos que são muito dramáticos, são verdadeiras maratonas que levam anos. Então, às vezes, vamos supor, você é um gênio, foi lá, prestou a prova para cartório, passou na prova objetiva, escrita e na oral no seu primeiro ano de faculdade. Muito provavelmente você vai ficar durante toda a sua faculdade aí nesse um concurso. Então pode acontecer. Então nada impede que você comece a estudar desde o começo da faculdade. O que eu alerto é que é o seguinte: quando você vai chegando para as fases escritas e para a fase oral, exige-se um conhecimento um pouco mais aprofundado, um conhecimento um pouco mais rebuscado, um conhecimento um pouco mais burilado a respeito das matérias. O que é muito difícil de você ter no começo da faculdade. É muito difícil de você ter um certo domínio da matéria enquanto você ainda está estudando na faculdade. Uma dificuldade é que notarial e registral não são matérias da faculdade. Então você vai dividir o seu tempo, estudos para faculdade, estudos para notarial e registral. Não que os concurseiros, em geral, não sofram com esse problema de estudar para faculdade, estudar para concurso. Isso é um problema real. Mas para quem estuda para cartório é pior ainda. Eu, particularmente, comecei a estudar para cartório depois da minha faculdade. Então, eu recomendo que, se você queira realmente estudar desde o começo da sua faculdade, faça. Mas não descuide das matérias da faculdade, porque essas matérias da faculdade é o que vão dar o domínio, que vão dar realmente uma profundidade para os seus conhecimentos que vão ser exigidos na prova, mas que você também não descuide de estudar as matérias de notarial
e registrado. Então aí é isso aí, pessoal. Esse era um vídeo que eu gostaria de dar uma visão geral sobre a prova do concurso de cartório, para vocês que tenham curiosidade a respeito de como funciona a prova, de como que é cada etapa. Essa é uma visão geral, voltada mais para quem está iniciando mesmo. Então, eu vou me despedindo, não se esqueça de deixar o like, a sua inscrição, o sininho, que eu tenho bastante conteúdo legal por vir aí. Então é isso aí, galera. Valeu, falou, até mais.